Bom, pessoal, um segundo tema relativo ao eixo finanças públicas que eu quero apresentar e discutir com vocês diz respeito à tributação e carga tributária. O que são tributos? Existe um Código Tributário Nacional e esse código traz um conceito de tributo no artigo 3º. Diz o Código Tributário Nacional que tributo é toda prestação pecuniária, pecúnia é grana, compulsória, ou seja, obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, ou seja, possa exprimir em moeda, que não constitua sanção de ato ilícito, que seja instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Tributo, um tipo de tributo, o tipo mais famoso de tributo é imposto. Tributo é a forma principal de arrecadação financeira do Estado. A maior parte dos recursos que o Estado despende, eles são arrecadados por meio de tributos, por meio da tributação. É por meio da tributação que o Estado incide, intervém na realidade socioeconômica e arrecada o montante financeiro que ele usa para materializar os serviços públicos que ele realiza, para bancar a estrutura administrativa e material que ele possui. Então, tributo é essa prestação compulsória em moeda, que não é sanção de ato ilícito, que é instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa. A gente tem um conjunto grande de tributos, tem toda uma complexa regulamentação jurídica sobre o tema, e isso vai ser discutido com mais profundidade lá na disciplina de direito tributário. Aqui com vocês, eu quero falar sobre um tema ligado a esse eixo que é a tributação. E esse tema é carga tributária. O que é carga tributária? Carga tributária é a relação entre a soma da arrecadação por meio da tributação e o PIB de uma sociedade. É quanto por cento do PIB, do Produto Interno Bruto, de toda a riqueza produzida, é arrecadada por um Estado. Isso é carga tributária. Verificar a carga tributária, discutir carga tributária, é pensar se pagamos ou não muito imposto. Vamos dizer assim, essa é a forma técnica de fazer essa discussão sobre esse tema que existe, que se materializa na nossa vivência cotidiana, na mídia. A gente tem o impostômetro, os medidores de tributo, a gente tem toda uma discussão pública bastante corriqueira sobre esse tema. E pensar a carga tributária é pensar isso. E aí eu faço uma pergunta para vocês, depois a gente conversa sobre isso, mas, na opinião de vocês, vocês pagam muito imposto? Vocês pagam tributo demais? Lembrando, imposto é uma espécie do tipo tributo. Tem outros tributos além do imposto. Vocês sentem que pagam muito tributo, muito imposto? A carga tributária brasileira é alta demais? Eu vou apresentar para vocês alguns dados para a gente pensar essa situação. Esses dados eles têm como fonte o relatório Carga Tributária no Brasil, com dados de 2018, um relatório da Receita Federal, que foi o último lançado. A Receita Federal lança anualmente esse relatório, e a última versão que ela lançou foi de 2018. Essa é uma evolução da carga tributária no Brasil de 2002 a 2018. Então, um período de 16 anos. Em 2018, 33,26% do PIB
foi arrecadado pelo Estado, governos federal, estadual e municipal. Em 2002, haviam sido arrecadados 32,09%. Então, entre 2002 e 2018, a gente teve momentos de ascensão da carga tributária e de diminuição da carga tributária. Mas, no geral, as oscilações elas não superam 2% do PIB. O máximo que já teve de carga tributária foi em 2005, foi em 2007, com 33,64% do PIB, e o mínimo que tivemos foi em 2003, com 31,39%. Isso é muito ou isso é pouco num comparativo internacional? Depende de com quem se está comparando. Se você compara a carga tributária brasileira com a carga tributária dos países da OCDE, que inclui todos os países mais ricos do mundo, se verifica que a carga tributária brasileira não é elevada. Com dados de 2017, o Brasil está situado, por exemplo, nesse gráfico, no quartil inferior do gráfico. A gente tem, por exemplo, França, Dinamarca e Bélgica, sociedades que tributam mais de 44% do PIB. E a gente tem outras sociedades que tributam menos que o Brasil. Estados Unidos, 27,1%, Irlanda, 22,8%. Mas a carga tributária brasileira ela é inferior, por exemplo, à média da OCDE, que é a média de 34,2%. Mas a carga tributária brasileira é superior à média da América Latina. Eu vou apresentar esse dado posteriormente. A grande questão, quando se discute tributação no Brasil, e quando se olha os dados para fazer essa discussão, não é que exista uma tributação excessiva no Brasil. Esse não é o problema. É falso essa divulgação. Ela não corresponde à realidade das estatísticas que a gente possui. A carga tributária brasileira ela é alta para os padrões da América Latina, mas ela, quando você compara com as sociedades mais ricas, ela não é alta, ela é inferior à média da OCDE. E tributação é importante. A gente só tem o SUS, a gente só tem a Unifal, a gente só tem polícia, a gente só tem corpo de bombeiros, a gente só tem SAMU, porque tem tributação. Então, é indispensável que haja tributação. É lógico que esse dinheiro tem que ser bem gasto e bem utilizado, e essa é uma outra discussão. Mas, no que tange ao quanto se arrecada do total que se produz, o que os dados que existem sobre o Brasil mostram é que a carga tributária brasileira não é tão elevada. O problema é que a gente tem uma dinâmica de tributação extremamente injusta. No Brasil, os ricos pagam menos tributos, em média, do que os pobres. Os estratos superiores da sociedade brasileira pagam percentualmente menos do que os estratos mais baixos, mais pobres da sociedade brasileira. Essa é a grande questão, esse é o grande nó, esse é o grande problema, um dos grandes problemas da sociedade brasileira. A injustiça da nossa realidade tributária. Não temos uma tributação progressiva, uma tributação que promova a justiça social, que promova a igualdade. Que tributação seria essa? Seria uma estrutura tributária que tirasse mais dos ricos para dar para os pobres. É isso que a gente precisa construir. O que a gente tem é uma tributação regressiva, que proporcionalmente tira mais dos pobres do que dos ricos. Esse é um grande nó. E eu vou mostrar dois gráficos que deixam isso claro. Esse é, por exemplo, uma comparação
do Brasil com os países da OCDE no que tange a carga tributária sobre renda, lucro e ganho de capital. Né? E a gente tributa muito pouco renda, lucro e ganho de capital, comparativamente com os países da OCDE. Né? Percebam que no gráfico de carga tributária o Brasil está um pouco acima do que no gráfico de renda, lucro e ganho de capital. Quem tem lucro e quem tem ganho de capital? Né? Quem tem grana investida, a classe média tem um pouco, mas em especial o grande empresariado. A carga tributária sobre a propriedade no Brasil também é bastante baixa, né? Só 1,5%. Já a carga tributária sobre bens e serviços, ela é bastante elevada, né? Uma das maiores no comparativo com todos os países da OCDE. Tributando bens e serviços, acaba incidindo fortemente a tributação sobre as classes econômicas mais pobres, porque esses grupos despendem todo o seu dinheiro em bens e serviços, em alimento, aluguel, transporte, né, bens e serviços. E é sobre isso que incide, em especial, a carga tributária brasileira. O que a gente tem que fazer para construir uma sociedade mais justa não é diminuir a carga tributária brasileira. Se você diminui a carga tributária, você diminui a capacidade do Estado de intervir, de efetivar direitos sociais. O que a gente tem que fazer é aumentar alguns tributos, em especial os que incidem sobre as classes com maior renda, com maior acúmulo de propriedade, as classes que lucram, que têm ganho de capital, que transmitem herança, e diminuir a carga tributária sobre bens e serviços, entre outras formas de tributação que acabam afetando mais a população pobre. Esse é o caminho. Né? Por exemplo, o imposto de transmissão de herança é baixíssimo no Brasil, comparado com as sociedades europeias, por exemplo. O imposto territorial rural, sobre a propriedade rural, é uma piada o quão pouco se paga de ITR. Né? Já, sei lá, ISS, né, Imposto sobre Serviços, é altíssimo. Então, a gente precisa de uma ampla reforma tributária no Brasil. Eu concordo com essa afirmação, mas não para diminuir todos os tipos de impostos, para diminuir alguns e para aumentar outros. É isso que o comparativo internacional evidencia. E aí eu tenho um conjunto grande de dados. Esse, por exemplo, compara o Brasil com... O Brasil é em azul. Né? Em vermelho, a gente tem a média da OCDE, que são os países mais ricos. Em verde, a média da América Latina e Caribe. Então, percebam, a carga tributária total brasileira ela é inferior à média da OCDE e ela é superior à média da América Latina e Caribe. Se você pega a tributação sobre bens e serviços, a média brasileira ela é superior à média até da OCDE. A gente tributa muito bens e serviços. E já outros tipos de tributo, renda, né, lucro, capital, propriedade, a gente tributa menos. Né? Em tributação sobre renda, por exemplo, a média da América Latina e Caribe é quase igual à carga tributária brasileira. É o segundo item do gráfico. Então, a questão, o nó em termos de tributação é esse. E eu gostaria de dividir isso com vocês.
E aí tem um conjunto grande de dados, quem tiver interesse olhe, e que se a gente tivesse mais tempo, eu discutiria com mais aprofundamento com vocês, mas fica para uma outra oportunidade, que tem um segundo tema que eu quero trabalhar, não, um terceiro tema, melhor dizendo, eu quero trabalhar ainda hoje com vocês, que é o tema das despesas públicas. O que são despesas públicas? Tem dois conceitos aí de despesas públicas de um mesmo autor, conceitos complementares do Aliomar Baleiro. Diz o Aliomar Baleiro que despesas públicas é o conjunto dos dispêndios do Estado ou de outra pessoa de direito público para o funcionamento dos serviços públicos, formando o complexo da distribuição e emprego das receitas para o custeio dos diferentes setores da administração. Dito de outro modo, despesas públicas, né? Despesa pública é a aplicação de certa quantia em dinheiro por parte da autoridade ou agente público competente dentro de uma autorização legislativa para execução de fim a cargo do governo. Envolve, em regra geral, fins de serviço público regulados pelo direito administrativo. Despesa pública é aquilo que o Estado gasta. Né? O Estado utiliza seus recursos em despesas públicas. Tranquilo? Em síntese, dito de modo cristalino, despesa pública é isso. E no que efetivamente o Estado brasileiro gasta o dinheiro que ele arrecada por meio da tributação. Esse é um gráfico mais ou menos famoso, não sei se vocês conhecem. É um gráfico que anualmente é feito por uma organização não governamental chamada Auditoria da Dívida Pública. Esse é o gráfico referente a 2020. Não do que foi previsto no orçamento, mas do que foi efetivamente executado em relação ao exercício financeiro de 2020. Então, do que foi efetivamente executado no orçamento do exercício financeiro de 2020, a gente tem aí 1,381 trilhão de reais indo para juros e amortização da dívida, o que equivale a 39,08% dos recursos financeiros executados em 2020. O segundo item que mais houve, e aqui eu estou falando do orçamento da União, do governo federal, o segundo item mais importante em termos de dispêndio financeiro foi a Previdência Social, responsável por 20,34% do orçamento executado. O terceiro item foi transferência a estados e municípios, que respondeu por 9,72% do orçamento de 2020. Depois vem o auxílio emergencial, que com certeza muitos e muitas de vocês receberam. O auxílio emergencial, ele despendeu o equivalente a 8,29% do orçamento. E a gente tem depois saúde, com 4,26%, e uma série de outros itens que estão colocados aí no gráfico que vocês podem ter acesso. Então, percebam que esse é um dado fundamental para pensar o Estado brasileiro. Com o que efetivamente o Estado gasta o dinheiro que ele arrecada. Né? A maior parte do dinheiro vai para direitos sociais, vai para saúde, educação? Não. Né? Quase 40% do orçamento vai para pagamento de juros e amortizações da dívida pública.
Né? Amortização é o pagamento, de fato, do conteúdo da dívida. E aí, como que o orçamento de 2020 mudou em relação ao de 2019? Eu estou me valendo aqui também de dados tabulados pela ONG Auditoria Cidadã da Dívida. A gente teve, por exemplo, esses dados, melhor dizendo, da Auditoria Cidadã de Dívida, comparam os gastos de 2020 e de 2019 para previdência, transferência a estados e municípios, educação, saúde, assistência social e juros e amortização da dívida. E percebam que, num ano de pandemia, a expectativa é que o gasto que mais crescesse fosse qual? Saúde. E, de fato, o gasto com saúde cresceu 31,77%. Mas as despesas com saúde não foram as que mais cresceram em 2020 no comparativo com 2019. As despesas que mais cresceram foram aquelas destinadas a juros e amortização da dívida, que cresceram 33,04%. A gente gastou em 2020 1,381 trilhão de reais com juros e amortização da dívida. Isso foi 344 bilhões de reais a mais do que 2019. Né? Enquanto os gastos com saúde a mais foram apenas 36 bilhões. O gasto com auxílio emergencial foi 292,94 bilhões. Se você soma os gastos que teve extras com saúde 2020, com os gastos que foram direcionados para o auxílio emergencial, não dá aquilo que teve de gasto novo com juros e amortização da dívida. Se você soma o que gasta com previdência social, assistência social, saúde, auxílio emergencial e educação, não dá o que gasta com juros e amortização da dívida. Entender isso, né, conhecer esses dados, é fundamental para todos e para todas. É imprescindível para a gente pensar o Estado brasileiro contemporâneo. Porque o Estado brasileiro contemporâneo, de um lado, tributa mal, tributa de modo injusto, e, de outro lado, ele também gasta mal o seu dinheiro. Porque quase tudo, né, ou assim, quase metade vai para pagar a dívida, juros e amortização. E aí, né, isso é obviamente um problema, porque se você está gastando com o pagamento de juros e amortização da dívida, você não está gastando com saúde, com educação, com efetivação de direitos. E além de ser um problema nesse sentido, isso materializa também um conjunto de injustiças. Existe uma demanda política que eu considero muito importante hoje, que é a demanda encabeçada por essa organização, a Auditoria Cidadã da Dívida, para que seja feita uma auditoria da dívida pública. Existem uma série de indícios e de provas de que há irregularidades, ilegalidades, absurdos que criam essa situação caótica, né, em que quase metade dos gastos vai para pagar credor. E a demanda dessa organização é para que seja feita uma auditoria para verificar, dentro daquilo que se paga, o que é justo, o que é certo
e o que é injusto, né, o que é indevido. E aí reorganizar as finanças públicas brasileiras de modo a poder, né, materializar mais investimento em saúde, em educação, em ciência e tecnologia, né, em temas que de fato vão fazer o Brasil crescer economicamente e melhorar socialmente, e não alimentar o lucro dos bancos, e não alimentar os ganhos dos fundos de investimento, porque em boa parte, isso que ocorre atualmente no Brasil, por meio, né, desse mecanismo que foi criado para drenar recurso público e tornar recurso privado. E aí eu vou fechar a aula de hoje falando um pouquinho sobre isso. O que é dívida pública? A dívida pública são as dívidas contraídas pelo governo, seja para investir, né, para realizar alguma finalidade prevista em lei, seja para financiar o seu déficit, né, para refinanciar a própria dívida. Então, a dívida abrange empréstimos que o Estado contrai junto a instituições financeiras, né, e mesmo junto a pessoas, né, no mercado interno ou externo, junto a organismos nacionais ou internacionais. Então, o Estado é uma realidade de todos os Estados nacionais, o endividamento, né, e isso passou a ser feito como prática na primeira metade do século XX, depois da crise de 29, os estados passaram a se endividar, a buscar recursos privados para financiar suas atividades. Isso é uma realidade, não tem nenhum problema em ter dívida pública. Todos os estados nacionais têm dívida pública. O problema é a forma como está estruturada e a forma como se materializa a dívida pública brasileira. Esse é o problema. A gente tem, em termos conceituais, o que se chama de dívida interna, né, quando ela é uma dívida em moeda nacional, e o que se chama de dívida externa, quando ela é em moeda estrangeira, em real, em dólar, normalmente em dólar. E a gente tem também a chamada dívida mobiliária, né, quando ela está relacionada à emissão de títulos públicos, e a chamada dívida contratual, quando está relacionada a contratos, por exemplo, a contratos de empréstimo. A grande questão da dívida pública brasileira é que ela deixou de ser um instrumento de financiamento do Estado e ela passou a ser um mecanismo de enriquecimento das elites e de especulação financeira. Uma CPI que foi feita em 2009, chamada CPI da dívida, ela concluiu que a dívida externa brasileira, entre a década de 70 e 2009, gerou uma transferência líquida de recursos ao exterior na ordem de 144 bilhões. Então, esse aí está um gráfico de 1971 até 2008, o que entrou e o que saiu em termos de recursos financeiros do Brasil. Né? E a gente vê que tem muito mais dinheiro saindo do que dinheiro entrando. Né? Então, o saldo líquido é de saída nesse período de 144 bilhões de dólares. Um outro dado mais recente, esse dado já da Auditoria Cidadã da Dívida, aponta que a gente perdeu, entre 2014 e 2020, 902 bilhões de reais. Porque nesse período, né, a gente arrecadou 908 bilhões, mas a gente gastou 1,810 trilhão de reais com o pagamento da dívida. De modo que há um resultado líquido negativo de 902 bilhões de reais. Uma série de problemas levam a essa situação calamitosa e problemática que a gente vivencia hoje no Brasil, em que recursos públicos estão sendo drenados
e estão alimentando a especulação financeira por meio do seu direcionamento para os grandes bancos, para os grandes fundos de investimento e para os grandes detentores do capital financeiro. Esse é um nó que a gente precisa desdar, que a gente precisa enfrentar. E aí eu tenho uma série de outros dados que eu também não vou ter tempo de explorar com vocês aqui na aula de hoje, mas eu só queria mostrar esse dado aqui, que é um dado interessante, do Equador, em vermelho, tal que o Equador gastava em milhões de dólares com o pagamento da dívida pública. E em azul estão os gastos sociais do Equador, né, gastos para saúde, educação, entre outros. Entre 2006 e 2007, o Equador fez uma auditoria na sua dívida e constatou uma série de irregularidades e renegociou a dívida com base nas conclusões dessa auditoria. Analisou todos os contratos, analisou todos os atos jurídicos, todos os cálculos e falou, ó, isso aqui está errado. Né? Na verdade, a nossa dívida com você, Banco Mundial, é X. Na verdade, a nossa dívida com você, banco, é Y. E está aqui a conta, está aqui a análise jurídica que fundamenta essa conclusão. E aí, a partir disso, o Equador passou a gastar muito menos com o pagamento da dívida pública e passou a investir muito mais em educação, saúde, etc. Então, é uma demanda que eu considero politicamente de grande importância e que eu gostaria de enfatizar isso com vocês. Duas demandas, né? A primeira, a gente precisa repensar o sistema tributário brasileiro, tornar ele um sistema mais justo, progressivo, que arrecade mais dos ricos e menos dos pobres. Esse é um lado do nó das finanças públicas brasileiras, e o outro lado é melhorar o dispêndio dos nossos recursos. Combater, é claro, a corrupção é um problema, mas o grande problema do uso dos recursos financeiros pelo Estado brasileiro é a dívida pública. A corrupção, ela não morde 39% do PIB. Nenhum cálculo, nenhuma estimativa chega perto desse montante. O que morde, corrói 39% do PIB brasileiro é o pagamento de juros e amortizações de uma dívida pública injusta, que precisa ser auditada para que se verifique o que há de irregularidade e para que a gente possa ter mais dinheiro para gastar com saúde, educação e com direitos humanos. Tranquilo? Era esse o meu recado aqui para vocês em relação ao tema das finanças públicas. Discutimos orçamento, uma discussão com viés jurídico, discutimos carga tributária nacional e discutimos dívida pública. Essas foram os três eixos da discussão, e aí para discutir dívida pública eu falei um pouco também sobre despesas públicas. Eu vou acrescentar nos textos lá de leitura para vocês uma entrevista com a Maria Lúcia Fatorelli, que é uma ex-auditora, uma auditora aposentada da Receita Federal, e é o principal nome da ONG Auditoria Cidadã da Dívida. Ela participou dessa auditoria que houve no Equador, ela também participou de uma comissão que discutiu a auditoria da dívida grega, e ela é a principal voz aqui no Brasil a demandar a auditoria da dívida brasileira. Dito isso, eu interrompo aqui a gravação e fico à disposição de quem quiser fazer algum comentário, seja de forma síncrona ou de forma assíncrona, sobre esse tema.